noite a todos. De início, gostaria de agradecer, em nome da Ashla Genon, pelo convite a mim formalizado. Hoje é o primeiro encontro. Eu fico muito feliz desses encontros, porque são encontros muito profissionais. Nós, como ginecologista, teremos um grande aproveitamento, porque cada um desses encontros nós receberemos colegas de outras especialidades. E nesse encontro inicial, nós estamos recebendo o professor Dr. Cauí Martinez. Ele é urologista e andrologista formado pelo Hospital das Clínicas da USP, fellow na Harvard School, em Boston, fez andrologia, infertilidade masculina e medicina sexual pela Universidade de Miami e médico na Clínica Bem-vinda, em São Paulo. Então, nesse primeiro encontro, a gente vai conversar sobre a suplementação pré-concepcional e também durante o período de gestação. É muito interessante esse encontro, porque a gente tem visto evidências científicas onde existe uma diminuição da fertilidade masculina. E por conta disso que nós temos, a Genon tem um produto, o Megafert, que é utilizado no período pré-concepcional e que tem tanto para o homem quanto para a mulher. E a gente vai ter oportunidade de ir conversando com o Cauí, de saber qual que é a importância, como que ele vê essa importância de ter um produto que tenha no pré-concepcional também a participação de suplementação para o homem. A gente sabe que hoje, toda vez que a gente recebe pacientes no consultório, a gente procura fazer um atendimento mais integral, ou seja, não fazer só atendimento à mulher, conversar com o homem, ver o seu histórico sexual, como que foi a sua vida anterior, e hoje nós vamos ter essa prática. Então, Cauí, vamos lá, queria as suas considerações iniciais. Muito obrigado, viu, professor, pela introdução. Fico muito feliz de vir aqui discutir um assunto muito importante, trazer o homem nesse processo de gestação. E eu acho que a nossa principal ideia aqui é poder, falar com diversas especialidades, mas com diversos profissionais, para trazer a ideia que o homem tem que estar envolvido desde o step one, desde a primeira consulta, tanto com o ginecologista quanto com o urologista, nesse processo de tentativa de gestação natural e, eventualmente, em algum outro processo. Porque o que eu mais ouço na clínica é justamente aquela paciente que fala: nossa, doutor, demoraram tanto para ver meu paciente, estou aqui tentando 2, 3 anos, uma gestação não está dando certo. Nunca ninguém olhou para o meu marido. Eu acho que vale a pena, cada vez mais, como o senhor mesmo disse, a gente tem visto piora dos parâmetros de fertilidade dos homens, a gente já estabelecer ao zero ali a importância do homem nesse engajamento desse projeto de gestação. Então, acho que aqui é o começo, Muito bom, Cauí. Nós vamos fazer algumas perguntas que são retiradas do dia a dia, da gente como ginecologista, e sempre comentar que, viu, Cauí, o perfil que a gente tem do ginecologista hoje em dia é aquele ginecologista que a paciente chega ao consultório com uma intenção de engravidar, e aí esse aconselhamento do casal é muito importante, e também daquele ginecologista que faz a baixa complexidade. Nós temos, com certeza, nos assistindo colegas também que fazem baixa complexidade. Então, é muito importante reforçar isso que você comentou. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: qual que é a importância dos micronutrientes e antioxidantes na fertilidade masculina? Excelente pergunta. Todo projeto de paternidade, de tentativa de gestação e da saúde fértil, ele está envolvido em alguns conceitos importantes. O principal deles, a saúde fértil, está relacionada com o grau de estresse oxidativo que esse paciente pode estar tendo. O que é esse estresse oxidativo? Aquele paciente sedentário, com algumas comorbidades, algumas questões acontecendo, ele pode ter uma piora dos parâmetros seminais derivados tanto da alimentação, tanto com algumas doenças como a varicocele, tanto como um estilo de vida sedentário, e todos esses fatores agressores, eles culminam na produção de radicais livres de oxigênio, que é um conceito que a gente vai falar muito hoje daqui, porque são esses produtos, desse estresse oxidativo, os radicais livres de oxigênio, que acabam
tendo diversas consequências, criando o processo de estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele é importante em algumas características para fazer uma especialização dos espermatozoides, mas a partir do momento que você tem um desbalanço, você precisa utilizar algumas medicações, mudar um pouco o seu estilo de vida para tentar conter essa produção de radicais livres de oxigênio em excesso. E aí entra o nosso conceito de micronutrientes, que a gente fala muito de micronutrientes, vitaminas ou antioxidantes. Então, a nossa conversa se encaixa nesse contexto. O que a gente pode, com os micronutrientes, fazer dentro de um contexto muito amplo para tentar contrabalancear essa agressão que esse paciente está vindo, né? Então, os micronutrientes, os antioxidantes, todos esses que a gente vai comentar hoje, eles fazem parte de uma terapia adjuvante, eles ajudam, eles trazem um benefício, eles melhoram a probabilidade dentro de um projeto de paternidade que é bem amplo, porque não adianta o paciente usar algumas medicações e ter um estilo de vida todo desregrado. Mas eles acabam sendo uma das principais ferramentas que a gente tem nesse processo para melhorar a qualidade do espermatozoide e, com isso, o potencial fértil do homem. Então, é aí que a gente está inserido, nesses micronutrientes. Que bom, né? Então, para nós ginecologistas, essa informação é muito importante, né? Porque reforça o que a gente tem sempre defendido, que é conversar com o marido, ver o seu hábito de vida, porque a gente sabe que em algum momento o andrologista vai usar essa informação. Então, se o parceiro chega ao andrologista informando que já conversou com o médico, isso, o andrologista vai já saber que houve a participação do ginecologista. A outra pergunta que a gente faz, aliás, é importante vocês saberem o seguinte, tá? Nós separamos algumas questões, algumas perguntas para o Dr. Cauí, porém, a gente está aguardando que vocês, colegas que estão aí nos restaurantes, vão mandando as perguntas, porque a pergunta de vocês é muito importante, porque é a prática de vocês no consultório, no relacionamento, quando atende um casal que pretende engravidar, que vai fazer com que a gente tire as dúvidas aqui com o Cauí, tá? Então, separamos algumas, mas o mais importante é a pergunta de vocês, tá? Qual que é o papel da vitamina C e da vitamina E como antioxidante na função espermática? São dois micronutrientes que apresentam uma importância muito bem estabelecida dentro da literatura médica, né? A vitamina C, ela é um micronutriente que ela é hidrossolúvel e ela consegue contrabalancear todos esses radicais livres de oxigênio, tanto na questão sérica quanto na questão espermática. Então, fazendo esse contrabalanço, utilizando também a vitamina E, que no caso, né, é uma vitamina lipossolúvel, então ela consegue estar ali interagindo com a membrana plasmática do espermatozoide. O espermatozoide ele é uma das células mais sensíveis do organismo. Qualquer desbalanço mais importante, se o paciente é sedentário, se o paciente tem uma alimentação ruim, se o paciente tem varicocele, o espermatozoide acaba sofrendo muito. Então a vitamina E consegue, num primeiro momento, proteger essa agressão que existe na membrana plasmática do espermatozoide de um processo que a gente chama de lipooxidação da membrana plasmática. Então são duas substâncias que a gente utiliza bastante, tem sua importância, tem uma literatura médica que embasa a utilização dessas substâncias, mas quando a gente vai falar de literatura médica em relação a micronutrientes e antioxidantes, a gente sempre vai encontrar algumas objeções, no sentido que é muito difícil a gente analisar uma mesma população com uma mesma dose, com o mesmo segmento e no mesmo contexto. Então, por mais que a gente faça revisões sistemáticas, meta-análise, os resultados acabam sendo que são sempre muito inconclusivos, que a gente precisa de mais estudos. Mas a gente tem uma literatura muito importante dessas substâncias que a gente vai falar aqui hoje, que no mínimo melhora alguns parâmetros do espermograma. Quais são os principais parâmetros que a gente precisa observar? A concentração do espermatozoide, a motilidade, quando o espermatozoide está se movendo, a morfologia, o índice de fragmentação de DNA, que está envolvido nesse contexto também, que há uma agressão acontecendo, então uma instabilidade do genoma do espermatozoide. Então, tanto a vitamina E quanto a vitamina C, cada uma, através das suas características, proporcionam essa proteção contra esse estresse oxidativo e, né, fazendo o papel de antioxidantes. Que bom, você vê que isso é muito interessante, né? Porque há algum tempo atrás nem se comentava de conversar com o parceiro sobre isso, né?
você está trazendo informações que os estudos estão demonstrando que cada vez mais a gente tem que se preocupar com a suplementação do parceiro. E a vitamina D? Tem alguma influência hormonal? É importante na espermatogênese? Sim, a vitamina D, a gente, através dos estudos, né, a gente tem a constatação que existem receptores de vitamina D tanto dentro do testículo quanto na membrana plasmática do espermatozoide. Então, pacientes no contexto de uma déficit de vitamina D apresentam resultados piores e você ajustando com essa suplementação de vitamina D, você pode melhorar tanto os níveis de testosterona, é óbvio, né, em padrões fisiológicos, mas tem a sua importância tanto também nos parâmetros da concentração, na motilidade, da morfologia. Então a vitamina D também exerce uma super importância justamente pela presença de receptores ali no testículo. Então, vitamina D, vitamina C, vitamina E, a gente cada vez, né, utiliza na nossa prática esses antioxidantes. Que bom essa colocação sua da vitamina D. A gente sabe que o Brasil é um país, apesar de todo esse clima que a gente tem, que tem uma hipovitaminose, né? Porque se interiorizou muito, ou seja, a forma de absorver vitamina D seria ser das 10 da manhã às 3 da tarde, 15 minutos que seja lá, coisa que hoje em dia não faz parte do dia a dia do brasileiro, né? Então, isso é muito bem documentado na população feminina, da hipovitaminose, mas com certeza a gente pode extrapolar para a população masculina. E esse fato de você dizer da importância da vitamina D é muito interessante para nós, ginecologistas, também. Outra pergunta é o caso, em quais alterações de espermograma você considera importante a suplementação? Olha, a gente vê em casos, né, quando a gente pega um espermograma, a gente precisa se atentar em alguns fatores importantes. O primeiro deles é a questão da concentração. A concentração, quando são concentrações muito baixas, aí eu já recomendo pedir ajuda, né, pra gente, pro especialista nessa área, urologista, neurologista, porque concentrações muito, muito baixas, provavelmente a gente precisa fazer investigações maiores, né? Principalmente a concentração está muito relacionada com as taxas de sucesso numa gestação natural. Então, a concentração, ela preocupa a gente, mas ela é um fator que preocupa ainda mais, porque provavelmente quando a concentração está muito baixa, abaixo dos 10 milhões, abaixo dos 5 milhões, abaixo dos 16 milhões, que é o percentil 5% do espermograma, a gente já recomenda trazer o parceiro com a conversa com o andrologista. Dentro desse contexto, a gente vai para os outros parâmetros de motilidade. Então, motilidade é algo que os estudos mostram que tem os melhores resultados. Então, uma alteração de motilidade, seja um paciente que tenha uma motilidade não progressiva ou até uma quantidade de espermatozoides imóveis maior que os índices ali de percentis, a gente cada vez mais liga o alerta para a função que os antioxidantes podem exercer. A morfologia também, tanto vitamina E quanto vitamina D, vitamina C, tem melhores resultados também na morfologia e também o último parâmetro que a gente acaba pedindo, né, o índice de fragmentação de DNA, que é um exame complementar, acaba sendo os parâmetros que a gente mais se atenta para, antes de indicar, né, para conversar de antioxidantes. Frequentemente nos congressos de ginecologia e obstetrícia tem aí alguma palestra sobre orientação dos parâmetros normais, mas é fundamental isso que você colocou, que o ginecologista, que é quem vai receber frequentemente a primeira consulta do casal que quer engravidar, seja infértil, seja para uma baixa complexidade, o ginecologista tem que ter o mínimo de conhecimento de um espermograma. Até por conta de poder saber até onde ele vai e quando ele deve encaminhar. Então, isso é muito importante que você colocou, ou seja, nós ginecologistas temos que saber interpretar o espermograma, ainda que a gente não tenha um conhecimento suficiente para tratar, é obrigatório que a gente tenha o conhecimento de interpretar para que a gente possa encaminhar para o andrologista, o urologista em situações. A gente, como costume da nossa área, né, acaba sempre tentando interpretar um exame através do que é normal e o que não é normal. Quando a gente pega um espermograma, é um exame muito difícil de fazer, porque precisa ter uma qualidade técnica, laboratorial, importante. E quando você pega o espermograma, ele é um exame, é o melhor que a gente tem, mas ele não é um exame perfeito. E quando você pega ele para analisar, existem dois grandes grupos. Existe um grupo das informações
macroscópicas, que vai falar quanto de amostra foi coletado, pH, se tem a presença de alguma alteração na viscosidade. Então, são informações que a gente, né, o laboratório olha ali e consegue dar. Quando a gente vai para as informações microscópicas, a gente pega aquela coluna da direita ou aquela coluna que vem embaixo, que fala assim, parâmetros de referência. E é interessante porque não são parâmetros de normalidade, são parâmetros de referência. E esses parâmetros, eles foram feitos através de um estudo. Da onde que saem esses parâmetros? Né? De um estudo da OMS que analisou cerca de 2.000 homens férteis, então todo mundo teve filho depois de 1 ano, e eles pegaram todos esses parâmetros desses homens, são homens férteis, e distribuíram numa curva de normalidade. Então essa coluna, ela traz pra gente, se eu estou acima dela, tá tudo bem com meu marido. Mas se você está, por exemplo, né, com acima de 16 milhões, que é a referência de concentração, está dizendo para você que você estaria no percentil 5%. Então, se você está com 17 milhões, você está acima daquele valor que está à direita. Mas você representa uma população que, dentro daquele comparado com o exame, né, com o estudo da OMS, só menos de 5% dos homens conseguiram engravidar. Então, eu sempre gosto de falar que é tudo questão de probabilidade. 20 milhões. A referência é 16 milhões de concentração. Meu marido tá bem? Meu marido... Vamos ver o contexto desse paciente, vamos ver quem é esse paciente e se eventualmente precisa de um outro exame, uma complementação, para ver, por exemplo, a qualidade do DNA do espermatozoide. Então, é sempre interessante a gente ver o espermograma como a nossa principal ferramenta e, né, ter esses conceitos para a gente poder analisar. Porque, às vezes, estar acima daqueles referenciais não quer dizer que está tudo bem com aquele homem, né? Então, o ginecologista, ele acaba sendo o principal... 90% das vezes, né, que eu atendo um casal, aquele casal já teve um contato antes com um ginecologista. E graças a Deus, muitos deles já pedem o espermograma, já têm essa consciência, mas é algo que, como o senhor mesmo disse, né, não sempre foi muito da prática pedir exames para o homem, né? Questão cultural, questão do ensino mesmo, a gente sempre focou na questão da gestação da mulher. Mas a gente está observando uma tendência para trazer o homem também, né, dentro desse projeto inteiro, que é o projeto de ter um filho lá no casal. Isso é bem histórico, né? Porque se a gente for pensar lá na década de 50, né, quando tinham as 4 doenças venéreas, né, que eram chamadas doenças venéreas, a mulher realmente acabava tendo uma infertilidade muito grande por infecções essas que provocavam aderência, obstrução de trompa. Com o passar dos anos, a gente começou a observar que isso diminuiu um pouco, né? Então é meio paradoxal dizer o seguinte, que melhorou em parte a fertilidade da mulher e diminuiu em parte a fertilidade do homem, né? Ou seja, mais do que nunca, a gente tem que ver o casal que pretende engravidar, o tentante, né, que é o termo que se usa, como casal, né? Ou seja, é obrigatório que o ginecologista faça a solicitação do espermograma. Seria ideal que ele tivesse o mínimo de conhecimento, mas se não tiver um conhecimento, que ele peça ajudas universitárias, né? E caminhe para o urologista. Tá? Vamos a outra pergunta para você. Qual que é o tempo médio de uso para observar impacto na qualidade seminal? Ou seja, você recebe um paciente que tem uma alteração, por quanto tempo que você utiliza a suplementação de vitaminas e sais minerais e você fala assim, olha, realmente isso vai me trazer resultado, já deu um tempo aí, isso não me dá mais resultado? Existe um número mágico dentro da infertilidade masculina e da andrologia que a gente fala que tudo que a gente começar a fazer hoje vai ter um tempo para a gente começar a ter os resultados. Porque a safra, né, a espermatogênese, ela demora de cerca de 70 a 90 dias. Então, o número mágico na andrologia, quanto tempo eu vou demorar para... Vou começar, né, mudar meus hábitos. Quanto tempo eu vou começar a ter os resultados? Esse número mágico é 90 dias. Então, sempre que o paciente pergunta quanto tempo vai demorar, 3 meses. Ele tem uma varicocele, que é uma doença das veias do testículo. Ele operar, quando que vai começar a ter os resultados? Em 3 meses. Ele vai utilizar uma suplementação, os primeiros resultados vão aparecer por quê? Vão aparecer em 3 meses. Todo dia nasce uma safra nova de espermatozoides no homem, mas aquela safra que vai começar a ter 100% do processo de produção dela
com as atitudes que a gente começar a tomar hoje, ela vai ter ali de 170 a 90 dias. Não quer dizer que daqui a um mês a gente não tenha alguns resultados, mas como praxe a gente usa a ideia de, no mínimo, uma suplementação de 3 meses e para outras doenças também, tratamentos, acaba sendo o número mágico aí da andrologia. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta prática para você que vivencia isso. Frequentemente você tem tido pacientes que esses resultados são reais em 90 dias, ou seja, isso Sim. você tem tido isso? Sim. Como a gente comentou, né, o processo de suplementação com antioxidantes, ele faz parte de um processo multifatorial. Então, não adianta só o paciente vir tomando os antioxidantes se ele não tiver uma consciência que ele precisa melhorar diversos outros contextos. Mas a suplementação, ela melhora bastante. A gente sempre orienta o paciente a tomar da melhor maneira e ela acaba trazendo resultados muito importantes na nossa prática, principalmente com sucesso, né, de gestação em 3 meses, às vezes até um pouquinho antes, às vezes demora até um pouco mais, mas é algo que a gente vê na minha prática, né, nível de especialista, nível de evidência de especialista, mas é algo que a gente utiliza e fica muito confiante de acabar indicando, sim. Ok, pessoal, vão mandando perguntas aqui. Eu tenho que receber algumas perguntas. É claro que a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas, mas depois vocês encaminham para o e-mail, para a Ashley ou para a gente. Eu deixo até meu e-mail para vocês encaminharem e aí eu cobro do Cauí a resposta. Cauí, existe risco do uso excessivo de vitamina em fertilidade masculina? Ou seja, o médico foi lá, não utilizou um Megafert, né? Fez uma formulação, né? Da cabeça dele. E essa formulação dele poderia trazer algum risco em termos de fertilidade? Sim, acontece que dentro desse processo de melhora, a gente tem como principal objetivo a gente atuar contra o processo de oxidação. Por isso que a gente usa os antioxidantes. Mas a partir do momento que você usa uma sobredose, uma dose sem evidência, uma dose que não foi estudada, você pode fazer justamente o efeito oposto. Você proporcionar um processo de redução muito importante dentro das camadas ali, dentro de toda a estrutura do espermatozoide e acabar piorando a qualidade do DNA do espermatozoide e de qualquer outro parâmetro dentro do espermograma. Então, o principal risco acaba sendo as altas doses que você pode utilizar. Então, sempre utilizar doses que foram bem estudadas, doses seguras. A gente vê muito na prática a prescrição de doses que não tem muita evidência, então sempre se atentar com isso, que o principal risco da utilização dessas substâncias é você acabar prescrevendo uma dose muito elevada. Ok, vamos dar oportunidade então a perguntas aqui, porque estão chegando muitas perguntas. Adriano Lima, acho que é isso. Na ICSI, essa melhora de vitaminas espermatozoides influencia em percentual de sucesso? Tem estudo que mostra essa diferença? Tem grandes estudos, porque quando a gente vai para o processo de reprodução assistida, a gente necessariamente acaba pedindo aquele outro exame de antifragmentação de DNA, que é um exame que, apesar de não ser um exame tão novo, é um exame que acaba sendo mais comum para aqueles profissionais que acabam trabalhando mais na área. E quando você tem a análise dessas substâncias de antioxidantes, comparando com uma melhora desse índice de fragmentação de DNA, você tem também, com isso, melhores resultados nos processos de reprodução assistida, como na ICSI, até em baixa complexidade. Então, a partir do momento que você utiliza essas substâncias para você ter uma melhor qualidade do espermatozoide, que até será escolhido para um processo de reprodução assistida mais tecnológico, você acaba tendo melhores resultados na taxa de fecundação, acaba tendo menores índices de aborto. Então, é algo que a gente também, naquele paciente que vai para esses processos, acaba utilizando justamente porque a gente quer que seja escolhido o melhor dos espermatozoides. Não adianta ter poucos espermatozoides com baixa qualidade. É igual um vestibular, né? Precisa ter os melhores candidatos para as vagas que serão selecionadas. Muito bom. Joeline, acho que é Joeline Cerqueira de Teresina, perguntando se o ômega 3 da Megafert tem o selo. Tem sim, eu tenho o selo de qualidade, sim, viu, Joeline? O que mais que você acha o que você sugeriria assim,
que seria interessante para você, quando receber o casal, que o ginecologista explorasse um pouco mais na consulta dele do parceiro, né? Pelo que eu entendi que você falou, é muito importante que a gente explore hábitos de vida, né? Se são hábitos saudáveis, alimentação, fumo e tudo mais. E também a importância de sempre, quando você receber um casal, você pedir o espermograma, né? Sim. Eu sempre comento, pelo menos a gente comenta no consultório, que é o exame que acaba sendo o pontapé inicial, né? Senão você fica lá pesquisando fatores ovulatórios ou fatores tubários ou uterinos, quando muitas vezes o espermograma acaba sendo um limite, né? Não é uma nem duas vezes que a gente pede um espermograma, o espermograma vem alterado, a gente fala para o paciente, ó, pausa, vamos avaliar a parte masculina, sabe, com bastante calma, depois a gente avalia a parte feminina, que acaba sendo mais trabalhosa, a paciente acaba ter um tempo maior, né? Você vê dessa forma também? Sim, com certeza. A investigação, quando um paciente chega para a gente, referenciado de um colega ginecologista, ela é baseada em alguns pilares. O primeiro deles, como mesmo o senhor disse, a gente tem um espermograma. Se esse espermograma tem alterações muito importantes, a gente sempre vê onde foi feito, se teve uma alteração muito crítica, a gente sempre pede para repetir. Então, o espermograma acaba sendo, como eu disse, né, um dos pilares. Mas existem outras informações que a gente vai precisar acabar tirando desse homem. Um deles é como está o perfil hormonal desse paciente. Testosterona, LH, FSH são hormônios muito importantes na produção tanto da própria testosterona, o LH, quanto da produção do espermatozoide, o FSH, e a gente se depara muito, né, nessa situação daquele paciente que acabou usando algum tipo de anabolizante. Então, isso é uma epidemia. Se o ginecologista já conseguir identificar isso na história, que é muito importante, acaba sendo algo que a gente já chega para a gente com essa informação. Então, o perfil hormonal é muito importante, junto também com a investigação de outras comorbidades, eventualmente a gente pode pedir. Dentro dessa investigação, a gente tem também a necessidade de avaliar como que está a saúde testicular desse paciente. E, como eu comentei, uma das principais doenças, as mais comuns também, que causam infertilidade no homem é a varicocele. A varicocele eu costumo dizer que é as varizes das veias testiculares. As varizes, aquelas doenças que todo mundo tem, né, para o paciente. Dor nas pernas, e acaba trazendo um aumento de temperatura muito do testículo importante e uma estase venosa que acaba piorando muito a qualidade tanto do DNA quanto de outros parâmetros do espermograma. Então, o espermograma, junto com uma avaliação de perfil hormonal, junto com um exame tanto físico, que aí acaba sendo mais da prática do próprio andrologista, mais com o ultrassom feito da maneira correta, acaba sendo o pontapé. Dentro desse contexto, a gente tem uma alteração muito importante, aí outros testes acabam sendo necessários. Uma avaliação genética com cariótipo, se esse paciente acaba tendo uma concentração muito baixa. Uma pesquisa de algumas alterações relacionadas com infertilidade, como a microdeleção do cromossomo Y. Também cabe mais pacientes que acabam tendo concentrações reduzidas. E dentro dessa característica, ver como que esse paciente teve a vida dele, né, realizada. Se teve criptorquidia, se teve algum trauma testicular, como que foi o desenvolvimento puberal. Então acaba sendo essa linha que a gente acaba seguindo na primeira consulta com o andrologista. E se o colega ginecologista já tiver adiantado, já tiver esse olhar diferenciado, acaba ajudando muito a gente, assim. Então, você vê que a importância da gente fazer esses encontros com outra especialidade, né? Porque a gente acaba recebendo algumas informações que podem até tranquilizar. Quer dizer, nem sempre o espermograma, que aparentemente a gente fica preocupado, ele não tem uma resolutividade em termos de fertilidade quando avaliado detalhadamente pelo andrologista. Vamos lá, tem chegando várias perguntas aqui. Mais uma pergunta agora. Rafael Tavares, homem com fertilidade prévia, após cirurgia bariátrica, apresentou oligoespermia. A relação é reversível? Tem um estudo lá do nosso serviço, né, do Dr. Wood, que ele avaliou como que acabou sendo a fertilidade de pacientes que realizaram cirurgia bariátrica. E a gente encara, né, a gente encontra casos muito graves relacionados com cirurgia bariátrica, principalmente aquelas cirurgias que causam um processo de desabsorção muito maior, como Y de Roux e outras derivadas. Então, essas cirurgias acabam trazendo um processo de
perda nutricional tão grande que pode acabar sendo vista na fertilidade dos pacientes. Então, casos muito difíceis, não são todos, mas uma grande maioria, quando o paciente bariátrico chega para a gente, provavelmente ele teve uma alteração ali da morfologia, da quantidade, da motilidade. Mas como o colega perguntou, ele tinha uma fertilidade prévia, provavelmente tinha filhos prévios. Alguma coisa aconteceu nesse processo de desabsorção causado pela cirurgia bariátrica que piorou muito o espermograma. Se ele tinha filhos prévios, né, provavelmente ele não tem nenhum problema genético, outros fatores precisam ser investigados, mas com certeza quando o paciente bariátrico chega para a gente toma mais cuidado, porque se ele não estiver fazendo já uma reposição nutricional por causa da bariátrica, provavelmente a gente, né, uma grande maioria das vezes, vai precisar também utilizar uma suplementação relacionada com esses fatores de proteção ao espermatozoide. Mas é algo que a gente vê bastante na prática, pacientes pós-bariátrica. E hoje em dia a gente tem muitos pacientes bariátricos, né? Dizem que agora com as canetinhas diminuirão os bariátricos, mas a gente ainda tem... acho que a gente está voltando para os bariátricos de antigamente. Antigamente, os bariátricos tinham um índice de massa corpórea muito maior, né? Hoje o bariátrico já começa a fazer com índice de massa corpórea menor, mas esses maiores que acho que preocupam a gente. As próprias canetas, o paciente pergunta muito, nossa, mas estou usando Ozempic, estou usando Mounjaro, como isso afeta a minha fertilidade? A gente não tem muitos estudos ainda relacionados justamente porque são medicações muito recentes, mas a gente vê que pacientes que têm grandes perdas de peso muito abruptas, sem nenhum aconselhamento, sem nenhum acompanhamento nutricional, acabam sofrendo bastante também. Mas dentro desse contexto de analisar não só um exame, mas quem é o paciente, a obesidade ela exerce um efeito muito importante tanto na qualidade do espermatozoide quanto na qualidade geral do paciente, né? Então, aquele paciente que realmente precisa das canetas, a gente não contraindica, a gente quer que esse paciente consiga uma qualidade de vida, uma redução de peso, mas é uma das linhas de pesquisa dentro da andrologia como que essas canetas vão afetar também a qualidade seminal desses pacientes. Deixa eu fazer uma pergunta para você que a gente encontra em alguns trabalhos, né? Comentando sobre uma realidade da fertilidade do homem em relação à idade. O que nós temos hoje de novo em relação à idade? Existe um parâmetro em que existe uma diminuição de fertilidade com a idade? Qual que é a idade ideal? Porque na mulher a gente tem aqueles parâmetros, né? 36 anos, faz... No homem é muito engraçado, né? Porque o paciente ele chega querendo um número e nenhum estudo traz um número absoluto. Porque um paciente com 50 anos, bem cuidado da saúde no geral, ele é totalmente diferente do paciente de 50 anos relacionado com sedentarismo, que fuma, que acaba consumindo muita bebida alcoólica. Então a idade é um dos fatores que podem piorar a qualidade seminal do homem. Ele é um fator imutável, então a partir de um momento o homem não deixa de produzir espermatozoides, mas a qualidade do DNA vista pelo índice de fragmentação, ele vai piorando. Então o que a gente tem relacionado hoje com fertilidade do homem quando a gente compara com idades? A gente tem uma piora da qualidade seminal, a gente consegue contrabalancear se a gente tiver um paciente saudável? Provavelmente sim. Hoje é muito comum dentro da nossa prática pacientes em outros relacionamentos mais de 55 anos, 60 anos, é algo que a gente está lidando bastante com isso. Mas a gente não tem um número absoluto, a gente precisa entender o quanto isso está relacionado principalmente à qualidade da saúde global do homem. Mas alguns estudos trazem que homens com idades mais avançadas, a prole tem um risco maior de algumas doenças psiquiátricas, algumas doenças osteomusculares. Então isso precisa sempre ser orientado do paciente independente de outros fatores. Então tem um grande risco, mas se o paciente ciente, né, dentro desse contexto de melhora da qualidade seminal, a gente não tem um número muito absoluto. Da mulher, né, que tem umas fases mais bem estabelecidas, do homem a gente precisa entender mais, mas é muito comum a partir dos 50 querem outras gestações. Agora a gente vê muita utilização de terapia hormonal para homem também. Isso acaba tendo alguma interferência do homem usar muita testosterona, usar baixo, chegar aí e falar, não, porque eu fiz um exame que a gente sabe que não tem valor prático nenhum, a minha testosterona está tanto e vou ter que usar. Não, dentro do papel de infertilidade e de tentativa de pai,
testosterona é proscrito. E muito comum, o paciente fala assim, não, eu estava fazendo uma terapia de reposição hormonal. Isso. Você fala, não interessa se é terapia de reposição hormonal, se é a utilização de anabolizantes de academia visando performance. Qualquer uso exógeno de testosterona pode piorar seu espermograma, porque a partir do momento que você tem um aumento de testosterona exógeno, o corpo começa a entender, opa, eu não preciso produzir mais. E ele acaba diminuindo todos os estímulos testiculares, causando principalmente atrofia do testículo. A gente tem uma diminuição da produção da testosterona intratesticular, que é a testosterona que importa pra gente. Porque o paciente fala assim, não, mas doutor, eu tô usando testosterona, mas a minha testosterona tá boa. Eu tenho testosterona no sangue. Até o meu médico falou que era isso que eu precisava. O que importa pra gente é a testosterona dentro do testículo. Então, independente se for algo fisiológico, eu estou usando um gel, tem tudo que mostram que para você restabelecer a espermatogênese pós-utilização de gel, às vezes demora até 1 ano. Então, é algo que a gente faz um grande alerta que nesse contexto de fertilidade, qualquer tipo de terapia de reposição hormonal com gel, com implantes, com injetáveis, com as diversas modalidades que existem, não é algo que a gente indica, é proibitivo dentro desse contexto. Então, aquele jovem, é justamente aquela idade, né? Performance, 30 anos, ele fala, ninguém me avisou, peguei na academia. Isso é um alerta bem importante. Então, dentro do ginecologista, perguntar para paciente, seu marido usa algum anabolizante, ele é fortão. Então, tá com certeza na nossa prática isso. Isso é importante, né? 2 pontos que você colocou, um dos pontos que você colocou que é fundamental o hábito de vida e a qualidade que você teve durante a sua vida vai, de alguma forma, influenciar lá na parte da fertilidade masculina. E é outro fato que é a realidade hoje, no dia a dia do consultório que a gente tem, tanto do lado feminino, tenho certeza, do lado masculino, são os anabolizantes, né? Ou seja, o brasileiro começou a entender um perfil que nós, médicos, não conseguimos entender, né? Que é o perfil do uso de anabolizante. A gente vê isso muito no consultório é uma com epidemia, mulheres. né? As redes sociais trouxeram isso, porque você está sempre se comparando, parece que está todo mundo bem, todo mundo saudável. Por que eu não vou usar essa substância, já que fazer as coisas direitinho, alimentação, dieta é tão difícil, dormir bem. Então, o que eu posso, a partir de hoje, para melhorar a fertilidade? De tentar diminuir o nível de estresse, uma boa noite de sono, evitar ficar usando o celular na cama. Isso tudo faz parte dessa tentativa nossa de melhorar todos os parâmetros. E a gente sabe, às vezes, da dificuldade, porque realmente é uma epidemia, é muito fácil. As mídias sociais trouxeram que a gente sempre está se comparando em desempenho. Então, é a nossa batalha aí todo dia para tentar conscientizar. Que bom, vocês viram o quanto que é importante, né, a gente fazer esses encontros assim, muito profissionais, né? Porque a gente fica dentro do nosso quadrado, no consultório de ginecologia, e dentro daquele quadrado você tem o casal, e do casal você tem o homem, né? Então, é importante a gente ter um pouco de conhecimento até onde a gente vai e o que pode acrescentar de pensamento positivo para o parceiro, né? Porque você vem com aquele espermograma que, teoricamente, o espermograma que você fala, não, esse espermograma é muito ruim, aquilo cria uma condição emocional muito desagradável no parceiro. É muito importante dizer para ele que sempre é importante ouvir a opinião do especialista, porque o especialista vai ter uma visão melhor sobre a sua fertilidade. Cauí, faz um resumão fechado aí para a gente poder encerrar do ponto de vista fertilidade masculina. Aí. Se uma mensagem precisa ser disseminada hoje, é a importância da questão nutricional também, da utilização de antioxidantes dentro desse processo de melhora da qualidade seminal. Então, aquele paciente que está com planejamento de paternidade, né, de construir uma família, quando for a hora de começar, procurar um especialista, eventualmente conversar com o ginecologista da esposa, se não tiver o contato com o urologista já da sua região, para ver se tem alguma coisa que ele já pode adiantar, principalmente na mudança de estilo de vida, na utilização de suplementos. Então, dentro desse contexto, todos esses antioxidantes exercem uma importância fundamental. Se eventualmente tiver alguma alteração de algum exame, procurar um colega que saiba aprofundar mais essa investigação. E dentro desse projeto, trazer cada vez mais o homem
principalmente a responsabilidade do homem nesse projeto de paternidade. E com certeza a mudança do estilo de vida, com a utilização de suplementos, melhora do sono e todos esses fatores que a gente conversou hoje, a probabilidade das coisas darem certo ela é muito grande. Bom, gente, nós recebemos várias perguntas, tem várias perguntas aqui que o tempo não nos permite continuar, mas a gente com certeza vai responder essas perguntas, né? A gente vai procurar deixar com vocês aí, com o representante de visita, vocês a oportunidade de passar as perguntas para a gente. E eu queria dizer o seguinte, bom, muito contente de ter o Cauê aqui, você vê, é uma pessoa com uma experiência, uma vivência em fertilidade masculina, e isso é muito importante para a gente, né? E também reforçar, nesses casos aí, que ele reforçou, a importância no período pré-concepcional de a gente utilizar uma suplementação vitamínica e de sais minerais para o homem. A gente já usava para a mulher e agora para o homem também. A gente não tomou cuidado de fazer uma suplementação masculina de uma forma bem equilibrada, com todas as evidências científicas, o departamento médico acabou avaliando. Então, é muito interessante para nós ginecologistas recomendarmos para o casal o Megafert, que é um produto que tem a suplementação vitamínica para a mulher e para o homem de uma forma equilibrada, com evidências científicas. E é claro, em engravidando, você tem a possibilidade de manter o Mega Mater, e aí vai a dupla da Genon, que vai nos ajudar muito em termos de pré-natal. Gostaria de agradecer ao Cauê a presença, dizer para vocês que eu fiquei muito feliz com esse primeiro encontro, que é o encontro de muitos profissionais. Nós vamos ter mais 2 encontros, e eu tenho certeza que os próximos encontros também vão acrescentar muito de conhecimento para que a gente possa usar em termos do dia a dia. É um bate-papo bem prático, né? Um bate-papo que a gente leva para o dia a dia do consultório da gente, é uma mensagem para a gente de consultório. Muito obrigado, agradecendo mais uma vez a Genon, no nome da Ashley, pelo convite, e espero encontrá-los no próximo encontro. Muito obrigado.